Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui mais uma vez, mais uma lição. E hoje vamos entender um pouco mais sobre cosmovisão e qual que é a cosmovisão bíblica. Pega a sua lição, pega a sua Bíblia, que hoje o tema é um pouco mais filosófico, mas você vai aprender bastante sobre a Bíblia hoje. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a sua visão do universo que você vive, de onde você está. Se você parar para pensar, ninguém tem um ponto de vista neutro. Cada um tem um filtro, semelhante ao filtro do Instagram, que você vai passando para o lado e as cores vão mudando e cada hora é um filtro diferente. Você tem um filtro com o qual você vê o mundo e é isso que molda o seu caráter, a sua moral. Essa cosmovisão do universo é o que define muito da nossa vida. Para você ver como essa cosmovisão é tão abrangente, um professor de Oxford ele tem uma teoria de que nada da realidade realmente existe. Então, os objetos, as pessoas, os animais, tudo é criação de um computador super desenvolvido que foi criado por alienígenas de outro mundo. Então, nada do que a gente vive é real. É bem parecido com um filme de 1999, dos anos 2000, chamado Matrix. Você já deve ter assistido, você deve conhecer pelo menos a premissa, e é bem parecido. E existem duas cosmovisões bem populares nos nossos dias. A primeira é de que tudo veio pelo acaso, de que as coisas simplesmente passaram a existir. Então você pega assim no começo, o universo foi criado por uma sequência de eventos aleatórios que deram muito certo e possibilitaram o universo existir do jeito que ele é. Ou seja, nada tem um sentido, não tem um criador por trás de nada, é tudo um acaso. E do mesmo modo que começou a existir, um dia vai deixar de existir sem sentido nenhum. A outra cosmovisão é mais criacionista, ou seja, tem um Deus, tem uma divindade por trás de todos esses eventos. Deus criou a terra, Deus criou os seres, os animais, as plantas, as águas, e essa outra cosmovisão tem um criador que se importa conosco. Eu não sei vocês, mas se você parar para pensar que se a Terra estivesse um pouquinho mais próxima do Sol, a vida não existiria por causa do calor, e um pouquinho mais longe também nós morreríamos todos congelados, é muito... como eu posso dizer? É muita coincidência tudo dar tão certo para que em milhões e bilhões de anos pudesse existir vida. Se você for parar para pensar, o corpo humano é mais complexo que o mais potente computador hoje em dia. Nosso cérebro, tudo como é feito, o raciocínio, nosso corpo, tudo tão interligado. É muito estranho que tudo isso seja obra de um acaso. E é isso que a cosmovisão bíblica vem trazendo. Na Bíblia você encontra essa cosmovisão de que temos sim um Criador, que ele se importa conosco, que ele fez tudo o que nós conhecemos. E essa cosmovisão bíblica tem alguns pilares. O primeiro é realmente esse: Deus é Criador. No princípio havia Deus. Deus é eterno, ele não tem um começo, um fim. E é muito errado quando nós tentamos colocar a nossa mente para entender Deus. É muito engraçado como o ser humano começa a tentar dar explicações científicas para eventos que aconteceram. Como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. As pessoas costumam tentar colocar argumentos científicos. Porque quando o povo foi atravessar o Mar Vermelho, a maré estava baixa e um cometa passou ali, bem no exato momento em que o povo começou a andar, o que fez com que o mar se abrisse. Ciência, científico. Você percebe como que é um absurdo quando você coloca a ciência onde é Deus? Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez todas as coisas da Bíblia. Nós temos que entender que Deus é Criador e Ele acompanha o seu povo durante toda a história. Então, não tenta explicar Deus, não tenta entender Deus. A nossa mente é pequena demais para o tamanho do nosso Deus. E o segundo ponto muito importante para que a gente entenda a cosmovisão bíblica é sobre o plano da redenção. Quando você para e pensa sobre a criação de Deus, sobre tudo que Deus fez, é muito bonito. Ele colocou ordem, ele colocou regras, ele colocou leis. E na sua lei é mostrado no quarto mandamento que Deus é Criador. Está lá em Êxodo 20. Procura lá o quarto mandamento em Êxodo 20, você vai ver Deus como Criador. E ali o mandamento assim fala. Mas o segundo ponto
tão importante quanto é sobre a salvação que Cristo nos deu quando ele morreu na cruz. A lei sem amor, ela não serve para nada, mas o amor sem lei também não serve para nada. Então você vê que quando Deus ele cria essa cosmovisão pela qual nós estudamos e entendemos, é muito importante a gente saber que Deus é amor, mas Deus também é ordem. E o verso para memorizar dessa semana está lá em Provérbios, no capítulo 15 e o verso 3, que fala assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então a gente vê aqui que Deus, ele contempla tudo e todos. Ele se preocupa com a história de cada um de nós. E ele sabe tudo que fazemos, tudo que vivemos. Então a cosmovisão bíblica nos mostra um Deus que nos criou num primeiro momento. Nós, o ser humano, com o livre-arbítrio que Deus nos deu, nos afastamos dele, que é toda a questão da queda do Éden, a gente falou isso na primeira lição desse trimestre. E aí então Deus, com todo o seu amor, resolve nos resgatar. A salvação está disponível para todos, não só para um ou outro. Então quando você estuda a Bíblia e entende essa cosmovisão de que Deus é ordem, mas Deus também é amor, você começa a ver o mundo com outros olhos. Você começa a perceber as pessoas como filhas de Deus do mesmo modo que você também é. Ela tem a mesma oportunidade e Deus quer salvar ela tanto quanto quer salvar você. Bem pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Estamos passando lição por lição, mas deixa aqui no comentário também qual tema da Bíblia você gosta de estudar, ou qual que você gostaria de entender mais, mas você tem alguma dificuldade. E deixa aqui no comentário, eu quero saber qual o tema da Bíblia que você mais gosta. Bem pessoal, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!